Macacos sábios, já ouviu falar deles? Com certeza você já ouviu falar e você inclusive usa quase todo dia lá no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, aqueles 3 macaquinhos, um com a mão nos olhos, outro com a mão nos ouvidos, outro com a mão na boca. Já ouviu falar? Ok, eu sei disso, eu também uso eles. Pois bem, esses macaquinhos eles surgiram de um folclore da cultura japonesa, que tinha uma escultura que simbolizava: eu não falo nada de mal, eu não escuto nada de mal e eu não vejo nada de mal. Então era uma peneira para boas maneiras. Mas aqui nós vamos usar esses 3 macaquinhos como analogia para a nossa forma de educar nossos filhos, para a linha teórica que nós usamos para educar os nossos filhos. E é isso que eu gostaria de conversar com você aqui hoje. Meu nome é Débora Luz e eu sou psicopedagoga clínica. E vamos lá em mais uma jornada, mais um pequeno vídeo falando sobre isso. E eu tenho aqui do meu lado um computador, que é a minha colinha. Então, vira e mexe, eu vou estar olhando aqui porque eu tenho textos muito importantes que eu quero contar para vocês sobre isso. Vamos então falar deste primeiro macaquinho, aquele que não escuta, aquele que tem as mãos nos ouvidos. O que isso significa para nós hoje? O que isso quer me dizer? O que isso quer falar para mim e para você? Quando nós não escutamos, nós deixamos de escutar o quê? Como cristãos, eu estou falando aqui da palavra de Deus, da verdade. Quando eu me refiro à verdade, eu estou falando da Bíblia. Quando nós deixamos de escutar a verdade, a palavra de Deus, nós nos tornamos surdos para aquilo que é real e nós passamos a escutar outras coisas. Quais tipos de coisas? Outras linhas de educação de filhos que às vezes são bonitinhas, mas que diferem totalmente da palavra de Deus, diferem totalmente do nosso grande fundamento que é a palavra de Deus. Lá em Colossenses 2:8 diz assim, tenham cuidado para que ninguém escravize vocês a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas. Tenham cuidado para que ninguém vos escravizem, ou seja, quando eu deixo de escutar a palavra de Deus, eu me torno escravo de vãs filosofias, de filosofias e vãs sutilezas. Será que você percebe isso acontecendo no mundo, acontecendo na nossa vida? Quando nós deixamos de dar ouvido à voz da verdade, à palavra de Deus, nós damos ouvidos a vãs filosofias, a vãs sutilezas? E é isso que acontece, porque nós não ficamos com o ouvido totalmente tampado. Nós simplesmente damos ouvido a mentiras que vêm deturpar a palavra de Deus, que vêm deturpar o nosso fundamento. O nosso fundamento é a palavra de Deus, ela é a rocha por onde nós caminhamos, ela é a luz que ilumina o nosso caminho, que é a lâmpada para os nossos pés, é a palavra de Deus. Quando nós paramos de escutá-la, nós damos ouvidos às filosofias humanas, às filosofias do mundo. O que é o homem para ser comparado à voz do nosso Criador? O homem, a Bíblia fala que ele é como um vapor, ele passa. E talvez as filosofias humanas que você tem seguido, os criadores delas, já passaram, já viu que não valeu a pena, já teve consequência ruim, já passaram, já até morreram e você continua seguindo. Vamos refletir sobre isso mais um pouco? A Bíblia fala também em Mateus 7:20 assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quando nós pegamos a palavra de Deus e nós praticamos, porque ela é um manual para toda boa educação, ela é um manual para a disciplina dos nossos filhos, mas quando nós não damos, nós refutamos a palavra de Deus, quando nós deixamos ela de lado achando que ela é ultrapassada, nós continuamos dando frutos. Mas quais são esses frutos? Quando nós temos a palavra, o fruto que nós estamos dando é um fruto verdadeiro, é um fruto de vida, é um fruto bom. Agora, se eu não uso a palavra, se eu uso uma outra linha teórica, humana, filosófica, vãs sutilezas, esse fruto ele vai aparecer. Qual é o fruto? É a educação que eu estou vendo no meu filho, é a educação que você vai ver nos teus filhos. Qual é a educação?
Qual é a consequência que você está vendo? Qual é o fruto que você está vendo da sua implantação teórica? Qual é o fruto que você está percebendo daquilo que você está ensinando para os teus filhos? Em Romanos 10, 17 diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, tudo aquilo que você acredita, ele vem pelo ouvir. Tudo aquilo que você acredita entra por aqui, entra por este receptor aqui, chamado ouvido. Agora a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não é escutar qualquer patifaria, qualquer bobeira que nós temos escutado por aí. A fé, aquilo que nós devemos incutir no coração dos nossos filhos, na nossa vida, ela vem pelo ouvir pela palavra de Deus, não é ouvir qualquer baboseira que a gente vê por aí. Então, qual é o meu objetivo aqui? Fundamentar o nosso olhar, o nosso ouvir e o nosso falar naquilo que tem que ser real. Vamos para o próximo macaquinho aqui? Macaquinho de não vejo nada, mão nos olhos. Será que você já se passou por essa situação? Será que você já viu uma situação assim? Onde a criança está fazendo, acontecendo, está sendo mal criada, mal educada, pintando e bordando, como a gente costuma falar. E as mães estão fazendo de conta que não estão vendo. Não vejo nada, estão cegas diante daquela situação. Por que será que isso acontece? Porque quando a gente deixa de ouvir a verdade, os nossos olhos passam a ser contaminados também. O nosso olhar, a nossa cosmovisão, ela muda. Quando eu passo a escutar situações que deturpam a forma de educar, os meus olhos passam a ver aquela situação de forma aceitável. Sabe algo que eu pensei aqui, quando eu estava pensando nesse macaquinho? Será que lá na nossa geração passada, nos nossos antepassados, nossos avós, bisavós, tirando a parte de autoritarismo e rigidez que era uma marca daquela geração, tirando isso, mas será que hoje os nossos filhos, os teus filhos, se eles se assentassem à mesa junto com os nossos antepassados, será que a gente ia passar vergonha ou a gente ia ficar orgulhoso da educação que nós demos aos nossos filhos? Será que o seu bisavô, tua bisavó, teu tataravô iria olhar para a educação dos teus filhos e ia falar assim, olha, que bom trabalho, hein? Ou eles iam falar assim, que vergonha, aonde foi, o que foi fazer da nossa geração, da nossa semente, o que vocês fizeram disso? Eu fiquei imaginando, porque a educação, ela é um legado. Será que a minha mãe está satisfeita com a educação que eu dou para o meu filho? Será que a minha avó, se estivesse aqui hoje, estaria olhando para mim e falar assim, olha, bom trabalho, ou péssimo trabalho? Será que a minha bisavó ia ter orgulho de mim com a educação que eu dou para o meu filho? Ou será que ela ia ficar com vergonha? Eu te faço esse questionamento, eu te faço essa provocação, porque eu fiz essa provocação para mim. Eu fiz e eu quero que você faça para você. A má educação, ela se tornou normal. Ninguém vê nada, né? Eu já vi várias vezes em jantares, criança que chega na mesa, atropela adulto, não tá nem aí se o adulto tá ali, porque para eles tanto faz quanto tanto fez, eles não foram ensinados para aquilo. Metem a mão na mesa, metem a mão no prato. Sabe, gente, eu vou falar algo para vocês que me irrita totalmente. Sabe comer pizza com amigos? Que geralmente você já passou por essa situação? Sabe criança mal educada que chega, coloca a mão na pizza dos outros e arranca a calabresa porque ela quer só a calabresa? Então, eu tenho certeza que você já viu essa situação, ou pior, os teus filhos fazem isso. Gente, como isso é feio, como isso é coisa de falta de educação, e isso se dá em casa. Agora, por que nós estamos aceitando isso? Porque foi enfiado, foi inserido de forma sutil na minha casa, na sua casa, de que isso é aceitável, de que a criança tem plenos poderes em casa, e isso é mentira, isso é mentira. Quando foi dada uma cadeira de autoridade para a criança se assentar e foi idolatrada a infância, isso se tornou uma verdade de que a criança pode tudo e ela não pode. A criança, ela tem que sim ser respeitada.
A Bíblia fala sobre isso, que nós pais não devemos irar os nossos filhos, não devemos provocá-los a ponto da ira, nós devemos ser educados, nós devemos demonstrar o amor, mostrar como se ama, tudo isso está escrito na Bíblia, em mais nenhum outro manual. Se está escrito é porque é cópia, porque a Bíblia é o real fundamento e ela já me fala isso. Agora ela diz também que os nossos filhos não devem ser vergonha. Os nossos filhos devem ser educados. E se eles não estão sendo educados, é porque eu estou dando ouvido às vãs filosofias, às sutilezas do mundo, que dizem que isso é permitido. Eu estou falando de algo muito pontual, que é a educação básica em relação a outros. Agora tem muito mais, tem coisas muito mais profundas. Você já viu quando você está em um lugar e que vem aquela renca de crianças atropelando tudo, que não olham para você, não olham nos seus olhos, não sabem cumprimentar, não sabem se portar num lugar? Então, isso tudo é reflexo de sutilezas que entraram na sua casa e você está achando que isso é normal. E me desculpe te dizer, isso não é normal. Isso é falta de educação. Sabe o mínimo de educação que nossas crianças têm que ter? Entrar em um lugar, olhar no olho da pessoa e falar bom dia, boa tarde, como vai? Boa noite. Isso é o mínimo de educação que os nossos filhos não estão tendo. Não estão tendo. Como é difícil, como é feio uma criança sem o mínimo de educação, que entra nos lugares e não percebe o outro. E isso tudo nós estamos fechando os nossos olhos. Ai, não estamos vendo nada. Ai, é sono. Ai, tá cansado. Mães e pais continuam dando desculpinha esfarrapada para a falta de educação dos filhos. Ai, tá cansado. Tá com sono, tá com fome. E eu sei, e você sabe que isso é desculpa para a falta de educação. Eu sei, você também sabe. Sabe o que Salmos 25:15 diz assim? Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele tira os meus pés da armadilha. Se Deus tira os nossos pés da armadilha, quando os nossos olhos estão fixos nele. Eu estou falando aqui agora de armadilha, de educação, de disciplina, de linhas teóricas bonitinhas, de disciplina para os teus filhos. Estão se tornando armadilha para a tua vida, para a vida dos teus filhos, para a vida do meu filho, se eu acredito. Mas se os nossos olhos não estão tampados e eles estão fixos em Deus, se os meus olhos sempre voltados para o Senhor, Ele livra os meus pés, os teus pés da armadilha filosófica de educação dos teus filhos. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, o meu ouvido precisa escutar a voz do Criador, a voz que vem do alto, a única voz verdadeira, a voz da verdade, a voz de amor. Os meus olhos têm que estar fixos nele, porque ele livra os meus pés da armadilha. Vamos para o terceiro macaquinho, aquele que tem a mão na boca, aquele que não fala nada. Porque se o teu ouvido for corrompido, se os teus olhos forem corrompidos, a consequência vai ser o seu falar. O seu falar será corrompido. Você vai dar orientações que são irreais, que são mentirosas. Você vai ficar de boca calada enquanto você precisa falar. Você precisa falar, e quantas vezes nós vemos mães de boca tampada, igual aquele macaquinho. Não fala, o filho está fazendo e acontecendo, o filho está perdendo a linha, o filho está saindo fora do caminho e ela está de boca fechada, ele está de boca fechada, como se fossem amordaçados. Por quê? Porque o ouvido foi corrompido, porque a visão foi corrompida, porque o falar não é mais real, o falar se tornou corrompido também. Se você enxerga a educação do teu filho assim, você está corrompido. Nós deixamos de educar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus, porque nós demos ouvidos a filosofias humanas. Nós contaminamos o nosso olhar, o nosso ouvir e o nosso falar com as tradições humanas. Nós contaminamos a palavra de Deus porque nós queremos inserir na palavra de Deus aquilo que é humano. Só que a palavra de Deus é algo sobrenatural. E ela não pode ser misturada.
Lembra-se que a mistura fala lá do pão sem fermento? Que em várias situações Deus fala assim, traga um pão sem fermento, sem nenhuma mistura. Aqui o pão é a palavra de Deus ela não pode ser misturada. Ela não pode ter o fermento que corrói, que corrompe. O fermento é a filosofia humana, é a linha teórica humana, aquilo que a gente traz e mistura na palavra de Deus, dando o nosso jeitinho, e aquilo corrompe. O fermento leveda toda a massa. O jeitinho humano leveda toda a educação do teu filho, leveda toda a forma de você educá-los. Aí eu quero trazer para você alguns textos aqui muito importantes, que dizem assim, Salmo 34, do 8 ao 11, diz assim: venham meus filhos, ouçam-me, eu ensinarei vocês o temor do Senhor. Venham meus filhos, eu posso falar para o meu filho, venha Arthur, me escute, me ouça, porque eu vou ensinar para você o temor do Senhor. Você pode dizer isso para o teu filho, para os teus filhos? Você tem dito isso para eles? Venham, se assente aqui, porque eu vou falar para vocês e eu vou ensiná-los sobre o temor do Senhor. Você tem feito isso? Eu te provoco nesse instante. Se você não está fazendo isso, faça. Se você não ensinar os teus filhos, alguém vai ensinar. Se você não sentá-los da tua frente para você falar, alguém vai fazer isso diante da tela e vai ter total atenção. E os teus filhos vão aprender deles e não de você. Em Provérbios 1, 8 e 9 diz assim: ouça, filho meu, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Se está falando, ouça, filho meu, aqui está subentendido que se é para o filho ouvir a instrução do pai, a instrução da mãe, porque isso será um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Agora imagine isso de forma física mesmo, de um enfeite para a cabeça, de um adorno para o pescoço. Lindo, que alguém olhe e fale assim, uau, que coisa mais linda que tem na tua cabeça, que coisa mais linda que tem no teu pescoço. Será que este adorno os nossos filhos estão carregando de forma espiritual? Que alguém olha para os nossos filhos e fala, uau, meu, que educação legal. Olha como eles são bonitos, olha como são belos, olha o que eles carregam, a autoridade que eles carregam. Teus filhos têm carregado isso? Pois eu vou te dizer que quem vai colocar isso na cabeça deles é você. Quem vai pendurar esse adorno no pescoço deles é você. É você, pai e mãe. Se você não falar, se você tiver com a tua boca fechada, alguém vai falar. Alguém vai falar. Agora no último texto aqui. 2 Timóteo 3, 14 e 15 diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Eu vou repetir, eu vou esmiuçar um pouquinho mais. Quanto a você, quanto a mim, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção. Eu e você devemos permanecer nas coisas que nós aprendemos, nas letras sagradas, a quais nós temos convicção, nós sabemos que é real. Eu sei que a palavra de Deus é real. Agora, as outras que estão por aí são falíveis, são corrompidas, têm fundamentos podres. Mas eu sei que a palavra de Deus é real. Porque eu aprendi dela, porque desde criança eu conheço as sagradas letras, porque desde criança você escutou falar do teu pai, da tua mãe, da geração passada, das sagradas letras. Você ouviu falar, e se você não ouviu falar, você está me escutando agora. Ela é eterna, ela é real, ela nunca acaba, e ela nunca acabará. Que são capazes, essas sagradas letras são capazes de me tornar sábia, de tornar você sábio, para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, essas letras que eu sei que você sabe. Se você não contar para os teus filhos, como que eles vão alcançar uma salvação mediante a fé em Cristo Jesus se eles não conhecem?
Eu sou responsável, você é responsável por levar as Sagradas Escrituras até a vida dos nossos filhos, porque senão eles não alcançarão a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A Bíblia está aqui e ela está nos falando isso. E eu te convido hoje, releia 2 Timóteo 3, versículo 14 e 15. Releia. Está sobre a sua responsabilidade. Todas as linhas teóricas humanas não vão salvar os teus filhos, não vão levá-los a uma salvação eterna em Cristo Jesus. Pelo contrário, elas vão corrompê-los. Elas vão relativizar as coisas. Talvez as coisas relativas já estão na sua cabeça porque você se deixou corromper. Mas o meu convite, o meu apelo para você hoje é: converta o teu coração àquilo que você sabe que é real. Converta o coração dos teus filhos às Sagradas Escrituras, porque ela é real, ela é viva e eficaz. Esta palavra, somente a palavra de Deus, ela é capaz de livrar a vida dos teus filhos da corrupção eterna, da morte eterna. Somente a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode livrar a educação dos teus filhos da vergonha diante das pessoas. Somente a palavra de Deus. Seja qual for a linha teórica humana, bonitinha, sutilezas são sutilezas. Elas têm nomes bonitos. Elas têm nomes sugestivos, elas têm nomes positivos que você vai olhar e falar assim: nossa, que legal, vale a pena, tem até ferramentas boas que eu posso utilizar. Até tem, mas eu te convido, você quer conhecer um pouquinho mais? Aprofunde na teoria, aprofunde nos fundamentos, no que aquela pessoa que fez essa teoria, o que ela pensou, o que ela entende por criança, o que ela entende por indivíduo. Eu te convido, você vai se surpreender. Você vai entender que o fundamento é falso, é corrompido e não tem nada a ver com a palavra de Deus, é distorcido, é dicotômico. Tem uma dicotomia grande ali entre aquilo que é bonito para o mundo e a palavra de Deus. Há uma grande diferença. A palavra de Deus é a única palavra verdadeira, é a única palavra que pode livrar os teus filhos da morte eterna. É a única coisa que pode ensiná-la a educar os teus filhos. Então eu te convido, tira as vendas dos teus olhos, tira as travas do teu ouvido, tira as travas da sua boca. Não seja como esses 3 macaquinhos. Esses 3 macaquinhos são lendas, são do folclore japonês, eles não são você. Você não tem que estar com o teu ouvido tampado, com os teus olhos fechados e com a tua boca amarrada. Você tem liberdade para educar teus filhos. Não deixe que as filosofias humanas, não deixe que as vãs sutilezas te deixem cega, surda e muda. Ou cego, surdo e mudo para os pais que estão me escutando. Vocês são livres para educar os filhos de vocês. E que a partir deste vídeo, os teus olhos sejam abertos, os teus ouvidos sejam abertos e a sua boca seja ativa para educar. Ativa para falar a verdade, certo? Eu agradeço a tua atenção, eu amo estar aqui conversando com vocês e nos encontramos num próximo vídeo ou numa próxima live. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com mais pessoas para que chegue a muitas pessoas, porque não é eu que tenho que chegar, não é a Débora Luz, mas é a palavra da verdade. E aqui hoje foi dita a palavra da verdade, eu te convido, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Até mais!